No dia de hoje, exatamente às 14h30, a comissão mista que trata da medida provisória 595, a qual é presidida pelo deputado José Guimarães e que tem no senador Eduardo Braga, o relator desta importante matéria, que trata exatamente do novo marco regulatório dos portos e instalações portuárias e sobre atividades desenhadas pelos operadores portuários e outras providências, que busca modernizar os nossos portos, reduzir o custo Brasil e dotar a infraestrutura portuária brasileira de condições modernas, adequadas, eficientes, para dar competitividade à nossa indústria diante de uma economia globalizada e, ao mesmo tempo, fortalecer as atividades do agronegócio, onde o Brasil possui uma característica absolutamente própria de grande produtor de grãos, mas que estes grãos precisam, senhor presidente, ser transportados por estradas, por ferrovias e por portos para que possa finalmente ser transformado em bem final ou transformado em divisas para o nosso país. Tem sido costumeiro, repetido, ver todos os anos durante o período da safra e durante os períodos das super safras, como a que está anunciada para este ano e para o ano que vem, intermináveis filas nos portos brasileiros, principalmente nos principais portos, o que acaba acarretando prejuízos para a nossa economia, o que acaba acarretando em custos adicionais aos produtos brasileiros e que, em última análise, acaba penalizando a macroeconomia, o crescimento do PIB, a geração de emprego e renda e, obviamente, a prosperidade e o desenvolvimento do nosso país. É importante, portanto, senhor presidente, destacar a coragem, a ousadia da presidenta Dilma, no momento em que enfrenta este importante problema da infraestrutura nacional e, ao mesmo tempo, ousa em estabelecer novos paradigmas na busca da competitividade, da eficiência e da redução do custo nas atividades portuárias. Mas, especificamente, o novo texto produz duas mudanças de grande significação. A mais importante delas é que elimina as restrições à movimentação de cargas de terceiros nos terminais de uso privativo, que passam a ser denominados terminais de uso privado. Além de oferecer maior segurança jurídica para o investimento privado nesta modalidade, adicionalmente, a medida provisória desburocratiza a administração do porto público, tornando a administração portuária mais flexível e fortalecendo, portanto, o papel da ANTAQ no setor. Essas mudanças, senhor presidente, são de grande significação para o setor portuário. De fato, uma nação que almeja alcançar patamares elevados de desenvolvimento só poderá concretizar esse anseio com maciços investimentos em infraestrutura, notadamente no setor portuário. É o que revela o exemplo de países como a China, como a Coreia, como o Japão, que alavancaram suas economias e que têm lastreado seus desenvolvimentos na construção de ferrovias, de rodovias e na expansão e modernização portuária. O Brasil precisa expandir e aperfeiçoar seu setor portuário. Em outras palavras, necessita de mais portos e de avanços no processo de modernização da operação portuária. Nesse sentido, é imprescindível a atração do capital privado para suprir as necessidades de investimento.
A medida provisória, acertadamente, elimina restrições ao investimento privado no setor portuário, quando, por exemplo, suprime a legislação a diferenciação entre movimento de carga própria e de terceiros, permitindo a empreendedores que não tenham cargas próprias o investimento no setor portuário, o que deve aumentar a oferta do serviço em benefício do país. Todavia, para modernizar o texto da MP e para aperfeiçoá-lo, melhor dito, é até mesmo reformá-los em alguns aspectos, no sentido de atender aos anseios da população brasileira, representada por este Congresso Nacional. Acolhemos, senhor presidente, no relatório lido no dia de hoje, nada mais, nada menos do que 137 emendas, que fortaleceram o direito do trabalhador, que garantiram aposentadoria especial para o trabalhador avulso nos portos, que assegurou renda mínima para os trabalhadores avulsos nos portos brasileiros, que assegurou equalização entre o porto privado e o porto público, que estabeleceu, portanto, novas regras de competição, sem perder-se as perspectivas de termos eficiência, redução de custos e, mais do que isso, de permitir um novo marco regulatório que aumente os investimentos no curto prazo neste importante setor da nossa economia. Eu ouço o senador Ricardo Ferraço com grande prazer na tarde de hoje. Sua Excelência, o senador Eduardo Braga, é aquilo que nós poderíamos falar com muita precisão, é a conspiração dos astros, permitindo que Vossa Excelência pudesse ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, para conduzir e relatar um projeto, uma medida provisória dessa natureza. Ao longo de pelo menos aí 12 ou 15 semanas, Vossa Excelência dedicou grande parte, ou dedicou a totalidade do seu trabalho, coordenando este que é um esforço extraordinário, que é a necessária e inadiável modernização da atividade portuária em nosso país. Eu venho, meu caro senador Eduardo Braga, de um estado onde a atividade portuária é extremamente relevante, diria que estratégica para o nosso estado. Venho de um estado em que a organização dos trabalhadores é exemplo e referência para o país. Trabalhou ao lado de Vossa Excelência teve a oportunidade de conhecer o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, o trabalhador José Adilson, que faz um trabalho, que lidera um movimento trabalhista e sindical, com base nas premissas que são essenciais, a eficiência, a moralidade, a transparência. Por isso mesmo, esse é um sindicato que 30% das suas receitas vêm dos portos organizados e 70% vem da área privada, porque a premissa é a eficiência, a premissa é a competitividade. Mas o que desejo mesmo é cumprimentar Vossa Excelência. Na terça-feira estarei lá perfilado ao seu lado para defender a proposta e o relatório de Vossa Excelência pela capacidade técnica, mas não apenas pela capacidade técnica, pela grande obra política, pela concertação que Vossa Excelência conduziu, pela capacidade de adornamento que teve Vossa Excelência para liderar e apresentar uma proposta dessa magnitude, de fundamental importância para o nosso país. Parabéns a Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência e, senhor presidente, apenas para concluir, dizer que, efetivamente, ao longo das últimas 10 semanas, tivemos a árdua tarefa de poder, em conjunto com o presidente da nossa comissão, o deputado Zé Guimarães, em conjunto com os deputados, deputadas, senadores, senadoras, em conjunto com as entidades de classe, com as entidades representativas da classe trabalhadora, em conjunto com o governo, em conjunto com a consultoria do Senado, com a assessoria da liderança, construirmos um relatório a diversas mãos que pudesse representar a
avanços à medida provisória, a modernização do setor portuário brasileiro, a garantia de direitos trabalhistas e, mais do que isso, senhor presidente, garantir ao Brasil as condições necessárias para que possamos modernizar a infraestrutura portuária, possamos assegurar crescimento econômico, geração de emprego e renda e que possamos assegurar que o PIB brasileiro possa ter cada vez mais uma influência positiva da nossa indústria, fazendo com que o Brasil dê um passo definitivo, não apenas entre os países emergentes, mas entre os países que se preparam para o futuro. Eu ouço o líder Wellington Dias na tarde de hoje. Meu querido senador Eduardo Braga, eu quero saudar Vossa Excelência, nosso presidente, os senadores presentes. Primeiro, para dizer da satisfação, né, de ver, eu que já convivi com Vossa Excelência quando governador e que de forma brilhante, competente, também dirigiu o Amazonas, com toda habilidade para tratar de um tema que não é simples. É um tema que é espinhoso por natureza. Agora, é uma necessidade do Brasil e Vossa Excelência abraçou de forma corajosa, usando toda a experiência nas articulações. No começo ali nós tínhamos uma reação muito forte da classe trabalhadora ali, e destaco o trabalho de Vossa Excelência, junto com o líder do PT na Câmara, o Guimarães, junto com outras lideranças, enfim, no sentido de construir com os trabalhadores um caminho em que se pudesse ficar claro que não há nenhum interesse, não é, de prejudicar a classe trabalhadora. Agora, é preciso haver um compromisso de todos para que a gente tenha isso que Vossa Excelência colocou, competitividade. A modernização, nós estamos falando de algo que é da relação própria do Brasil com o mundo, da relação do Brasil com o mundo. Nós hoje temos que atender a demanda, por isso os atrasos, e aí nós estamos falando de perda de carga, estamos falando da possibilidade, inclusive, de atrasos, de perda de cliente por parte dos investidores, do aumento de investimentos que vai praticamente dobrar o número de mão de obra necessário, que vai garantir as condições do Brasil ter parâmetros, ter custos nessa área semelhante ao que se pratica em outras regiões do mundo. Por último, a decisão do governo de também dizer, eu tenho aqui condições de bancar 10 anos de dragagem, está lá no vosso relatório, e Vossa Excelência ajudou nessa negociação, vamos garantir as condições do acesso, que são investimentos impossíveis de serem bancados pelos investidores. Então eu quero aqui parabenizar, eu quero aqui dar o meu testemunho, não é, de todo um trabalho de Vossa Excelência, muitas vezes tendo, não é, e eu quero testemunhar isso aqui, que enfrentar posições, não é, diferentes, não é, dentro do próprio governo, dentro do parlamento, dentro, não é, de setores vinculados a empresário, aos trabalhadores, mas chegar a uma proposta, como foi apresentada hoje, que vai, se Deus quiser, nos permitir de uma grande mudança no Brasil. O Brasil precisa mudar muitas áreas, aeroportos, ferrovias, na área de transporte, nessa área de hidrovias, enfim, um conjunto de mudanças profundas, e certamente o trabalho de Vossa Excelência será reconhecido para sempre, pela forma competente e brilhante. Meus parabéns e eu agradeço. Eu que agradeço a Vossa Excelência, senador Wellington Dias, e digo a Vossa Excelência, efetivamente a infraestrutura e o custo Brasil sem nenhuma dúvida, um dos gargalos que o Brasil precisa vencer para que a nossa indústria e o nosso produto interno bruto possa representar o crescimento da nossa economia com geração de emprego, renda e prosperidade. Ouço Sua Excelência o senador Jaime Campos. Meu caro líder, governador, senador Eduardo Braga, eu também não poderia deixar também de manifestar aqui o meu apoio ao seu relatório, que sem sombra de dúvida foi discutido uma exaustão com todos os segmentos envolvidos nesta área portuária, e eu imagino que nós vamos avançar dessa forma, pelo fato de que nós precisamos ter mais competitividade. Sobretudo, nós temos acompanhado hoje a dificuldade dos portos brasileiros, e dessa forma, quando o governo propõe naturalmente a modernização, os avanços, sobretudo permitindo uma competitividade maior, é que o Brasil vai ter um espaço, naturalmente, internacionalmente falando, na medida em que o que nós temos visto é o apagão. Haja vista que está aí, há poucos dias atrás nós perdemos 2 milhões de venda de toneladas de grãos da soja
pelo fato da demora da entrega do produto, tendo em vista de que o nosso porto não está preparado para atender a demanda da produção da commodities do nosso Brasil. De maneira que, Vossa Excelência, eu tenho acompanhado, de forma democrática, como um estadista tem discutido. E eu acho que, dessa forma, uma conjugação de esforços entre o setor produtivo, o empresariado, a classe trabalhadora, é que nós achamos este caminho, que será um caminho não para o Senado, não para o governo Dilma Rousseff, mas sim para o Brasil do futuro. Nós não podemos discutir o Brasil só do hoje, mas sim o Brasil para os próximos 10 anos, 20 anos, e aqui não podia deixar de manifestar o apoio do senador Jaime Campos ao seu relatório, que certamente vai ter aprovação por todo o Congresso Nacional, na medida que é interesse nacional. Não é interesse de partido, é interesse empresarial, mas sim é do povo brasileiro. Parabéns, senador Eduardo Braga. Eu quero agradecer a Vossa Excelência, agradecer ao presidente Cícero Lucena, que nesse momento assume a nossa presidência, e dizer que na próxima terça-feira, agradecer ao nosso Ciro Miranda, que pôde fazer uma permuta comigo e que possibilitasse o uso do horário, mas dizer que na próxima terça-feira, senador Ciro, nós haveremos de debater este relatório na comissão mista e na próxima quarta-feira, às 14h30, será a votação na comissão mista. É muito importante a presença dos senhores senadores, das senhoras senadoras que são membros e membros daquela comissão, porque tenho certeza que este é um dos projetos que faz com que o Brasil possa efetivamente se preparar para o futuro. Disse muito bem o senador Jaime Campos, isto não é um projeto de um governo apenas, é um projeto do país, isso é um projeto nacional, isso é um projeto que prepara a indústria brasileira para a competitividade mundial, esse é o projeto que prepara um novo mercado para milhões de brasileiros que serão inseridos pela nova dinâmica econômica. E, ao mesmo tempo, é um projeto que prepara uma concorrência livre, uma concorrência salutar e equilibrada entre portos organizados e portos privados para que o Brasil vença com um custo menor e com uma maior atividade econômica e industrial. Muito obrigado, presidente.